Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Dias aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês uma história que veio na minha mente há um tempo atrás e logo em seguida veio a explicação para essa história, né, na minha mente, como se fosse uma parábola mesmo. E Deus falou muito comigo e tem falado muito comigo nos últimos dias a respeito dessa história e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. E essa história, pessoal, é sobre uma família, nós vamos falar de 3 gerações dessa família. A começar do avô, o avô daquela família. Ele foi um tratorista na cidade, foi um dos grandes fundadores da cidade, trabalhou ali por vários anos, construindo as ruas da cidade, as estradas, abrindo novos caminhos ali para a expansão daquela cidade. E quando ele já estava mais velho, ele passou para o filho dele, né, o pai dessa família. E o filho, ele pegou aquela profissão, a cidade já estava bem estruturada, mas ele continuou dando sequência naquele serviço, né, construindo novos condomínios, novos loteamentos, reformando as estradas, né, dando sequência no trabalho do pai. E o filho dessa família, pessoal, ele sempre teve aquele sonho também, ele via aquela sequência, aquele legado da família com muitos bons olhos, e ele sonhava de um dia também fazer aquilo, né? E o pai trabalhando, né, por toda a vida ali também naquele trator, e esse filho cresceu, se tornou um empresário de sucesso ali naquela cidade, na região, e chegou a vez do pai aposentar, né? E quando o pai aposentou do trator, ele passou o trator para o filho, né? Ele fez uma grande festa, uma grande cerimônia, né? Ele sabia do amor que o filho tinha por aquele trator, da admiração que o filho tinha por aquele trator, e ele passou o trator para o filho, né? E o filho, com muito carinho, né? Ele não ia trabalhar mais naquela profissão da família. Ele mandou o trator para o exterior para reformar peça por peça e reconstruiu como se fosse original de fábrica, aquela coisa mais bonita, né? E sempre estava usando aquele trator para fazer alguma exposição, para dar uma volta com a família, né? Para passear pela cidade mostrando aquele trator muito bonito, né? Ele continuou com a empresa dele, com a vida bem sucedida dele, e o trator ele usava só mesmo para finais de semana, dar uma voltinha, depois ele se casou, então eu levava os filhos dele para dar um passeio, todo mundo na cidade admirava aquele trator, né, todo bonito, todo lindo, todo reformado. E a história em si que veio na minha mente foi essa, né? E eu inicialmente pensei que era uma história assim, muito bonita, né? Uma história de respeito, uma história de família. Mas quando veio a interpretação dessa história para mim, eu comecei a ficar mais triste, mais preocupado, porque na interpretação dessa história, o trator simboliza a nossa fé, aquilo que a gente acredita, a nossa fé em Deus. A nossa geração sempre admirou as gerações anteriores, nesse quesito da nossa fé. A gente falava, poxa, olha, o meu avô, quando ele orava, acontecia isso e isso, ou o meu pai, todo domingo ele estava saindo para fazer um evangelismo e fazia culto nas praças. Então a gente sempre admirou a fé dos nossos pais, mas quando chegou na nossa vez de assumir esse mesmo papel, de abrir o caminho, a Bíblia fala que Jesus é o caminho. Então quando nessa história o avô e o pai estavam lá com o trator construindo as estradas, na verdade eles estavam levando Jesus o caminho para as outras pessoas, expandindo o reino de Deus. E quando chega a hora da nossa geração de dar sequência nesse trabalho, de continuar expandindo o reino de Deus, a gente não tem mais tempo para isso. A gente tem uma vida já muito bem sucedida e não temos mais tempo para dar sequência no que nossos pais faziam. E o que a gente faz na nossa geração é embelezar essa fé, deixar ela mais bonita aos olhos das pessoas, usar da desculpa de que, não, a gente prega com o nosso testemunho. E a gente usa disso como uma desculpa para simplesmente não falar diretamente de Deus para as pessoas, não abrir a mente das pessoas para a realidade que é o céu e o inferno. E a fé que antes era para levar Jesus às pessoas, levar o caminho, expandir o reino, agora é usada apenas em benefício próprio. Como a gente tem fé para fazer um voto sobre uma carteira de motorista, a abertura de uma vaga de emprego, uma causa na justiça, e aí depois nós vamos lá e damos um testemunho que realmente isso aconteceu, que Deus honrou a nossa fé, mas a gente não usa aquela fé em benefício das pessoas. A gente não tem coragem de usar nossa fé para pregar para uma pessoa, para falar com uma pessoa que é paralítica para ela voltar a andar, para curar as pessoas em nome de Jesus. E isso é a fé que a gente usa em benefício próprio. É o trator que a gente está
pulindo ele e usando ele não para abrir caminho, mas para dar uma ida no supermercado, para dar uma voltinha, para se aparecer, para ficar bonito aos olhos dos outros. Mas essa história não para por aí. Ela não é sobre alertar apenas os jovens, os nossos adolescentes, sobre a negligência em relação à fé, mas aos pais. Todos os pais querem que o filho seja melhor do que ele, né? Eu tenho 2 filhos, eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Eu quero que eles tenham sucesso em tudo na vida. A gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. A gente está sempre incentivando desde criança nossos filhos. Olha, tem que fazer um inglês, você tem que fazer um cursinho, você tem que fazer uma profissionalização, você tem que se formar e se graduar. Poxa, eu quero que você seja um médico, eu quero que você seja um advogado. E como é bom que a igreja tenha médicos, advogados e doutores. Mas cadê os pais que estão incentivando os filhos a serem obreiros na obra do Senhor? Você vai considerar que seu filho é bem sucedido se ele for um músico na casa do Senhor, se ele for um diácono na casa do Senhor? Você está incentivando ele nessa área. Nessa história, o avô, ele não só foi alvo de admiração do pai, como foi copiado pelo pai, e o pai seguiu aquele legado. Mas o pai, ele não passou esse legado para o filho. Ele incentivou o filho a ser um empresário de sucesso, a crescer, a estudar, e no final o filho teve esse sucesso, mas não teve mais ninguém para dar sequência no legado. Que nós possamos ter esse zelo de mostrar como é bom servir ao Senhor, como é bom dar sequência no trabalho, na obra do Senhor, de como isso também é ser bem sucedido, de como isso é mais importante do que ser bem sucedido aqui na terra. A Bíblia fala que não tem nada impossível para Deus, mas no reino de Deus tem uma coisa que é impossível. A Bíblia fala que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também fala que a fé sem obras, ela é morta. Então de que adianta você ir na igreja todos os domingos à noite? Então de que adianta você trabalhar a semana inteira, à noite ir para a faculdade, sábado uma correria, domingo à noite dar uma ida na igreja? Poxa, tá com a vida toda ocupada, tá indo na igreja, vive uma vida correta, mas a fé está morta. Então é impossível agradar a Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Espero que ela fale com vocês assim como tem falado comigo e tem falado muito comigo nos últimos dias. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.